MCA Notícias está de volta para falar de esporte. É hora do Sport News. Carlos Maganin, boa tarde. O que está acontecendo lá em Camboriú? Fora as chuvas, né? Lá no Clube Camboriú, a diretoria está incentivando o próprio torcedor a não ir mais para o estádio. O que está acontecendo? Isso mesmo, boa tarde, Luciana, boa tarde a todos de casa. A torcida lançou uma nota oficial em nome do clube, né? A diretoria do clube lançou uma nota aí pedindo para o torcedor não ir ao estádio já no próximo jogo, que vai ser em casa na próxima semana. E isso está gerando polêmica, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso também. Antes disso, aqui por Itajaí, aconteceu domingo em Garopaba, mas a equipe de Itajaí foi muito bem no triatlo lá em Garopaba. Foi a segunda etapa do Catarinense de Triatlo. A competição foi disputada no formato short triatlo. Neste modo, os atletas nadam 750 metros, pedalam 20 quilômetros e correm mais 5. Itajaí conquistou várias medalhas em várias categorias. Na categoria Elite, o lugar mais alto do pódio ficou com o Itajaí no feminino, com a Gisele Rodrigues Bertucci. Já no masculino, Alexandre Loyola Gomes também subiu no lugar mais alto do pódio. Teve dobradinha de Itajaí na categoria 14 e 15 anos, masculino. No primeiro lugar, o atleta Nayan Andrade e o segundo com Ramon Ferreira Raimundo. Levaram, então, respectivamente, primeiro e segundo lugar. Itajaí ainda conquistou 2 medalhas de bronze. Uma na categoria 25 a 29 anos masculino, com Jamerson Felipe Rosa, e outra na categoria 30 a 34 anos feminino, com Ana Carolina Cruz Lima. A terceira etapa do Catarinense de Triatlo acontece na praia de Jurerê, em Florianópolis, no próximo mês. E no último final de semana seria a abertura da 22ª Copa Primavera de Futebol Amador, mas não aconteceu, como programado, devido ao mau tempo. A abertura e a primeira rodada foram transferidas e só começam no dia 17, às 10 horas da manhã, no estádio Augusto Werner, o campo do Rio do Ouro, atrasando assim todas as rodadas seguintes da competição em uma semana. Confira aí como vai ser a primeira rodada da Copa Primavera. Às 10 horas da manhã tem Tropical Rio do Ouro, no campo do Rio do Ouro. Já às 10 horas da manhã também tem Juventude Dom Bosco, que joga no campo do 1º de maio. À tarde, 3 horas da tarde, a Associação Campos Novos e Vila Nova jogam na associação, aí no campo, né, da Associação Campos Novos. 3 horas da tarde, União e Machado jogam no campo do União em Navegantes. Também às 3 horas tem São Judas e São Primos, jogam no campo do Fiuza Lima. Vitoriense e Nova Geração no campo do Natalense e Portuguesa e Natalense jogam no campo do 1º de maio. E para encerrar a rodada, o Sudã joga contra o Racing no campo do Sudã. É a Copa Primavera, o esporte, o futebol amador aqui de Itajaí, sempre forte e sempre levando muito torcedor ao estádio. E eu falei em torcedor no estádio, né? Pois é. Torcedor tricolor não vá ao estádio. Essa é a declaração da presidência do Camboriú Futebol Clube. Um dos inúmeros lances em que o Camboriú foi prejudicado em 2013. Essas são as palavras do presidente e do vice-presidente de futebol do Camboriú. A nota diz o seguinte: em 2011, depois de seguidas tentativas, o Camboriú Futebol Clube conquistou, dentro do campo e sem interferências extra-regra, o direito de disputar a divisão principal do Campeonato Catarinense de Futebol. Diz a nota ainda: começava ali uma nova fase na história do clube, que sempre honrou seus compromissos perante a Federação Catarinense de Futebol e todos os outros órgãos e pessoas que de uma forma ou outra já estiveram envolvidos com a instituição Camboriú Futebol Clube. No entanto, a chegada à elite representou também o início de uma fase difícil, onde os adversários deixaram de ser apenas as equipes que estavam do outro lado do campo. A nota diz ainda, hein? Desde o estadual de 2012, não foram poucas as vezes em que o Camboriú saiu de campo prejudicado pela arbitragem. Essa tem sido uma constante nos jogos da Cambura, na elite, e por isso a diretoria do Tricolor pede, veja bem, ouça bem, a nota diz o seguinte: torcedor do Camboriú, não vá ao estádio, deixe de ser enganado, não seja feito de bobo. Diz a nota, é isso mesmo, palavras da diretoria do Camboriú. Nós sabemos o quanto é difícil sair de casa para ir ao estádio, comprar o ingresso para ajudar o clube
e ver a festa ser estragada por quem não deveria aparecer. A direção do Camboriú repudia o que vem acontecendo com o clube desde o ano passado e lamenta o fato de que uma cidade inteira esteja sendo prejudicada por acontecimentos que mancham a imagem do futebol catarinense. Diz a nota que já fomos prejudicados em várias partidas do Catarinense em 2013. Há 3 semanas, o absurdo tomou proporções maiores. Neste sábado que passou, a história se repetiu mais uma vez. Nós trouxemos até aqui no Sport News aí a declaração, então, essa questão que o segundo gol do Criciúma teria sido ilegal, o primeiro também, mas mais o segundo, por impedimento e tudo mais, e a diretoria, então, foi a gota d'água para ela. Só não vê quem não quer. Estão prejudicando o Camboriú. Por isso, o torcedor fica em casa. Diz a nota, hein? Se querem nos derrubar, nós não vamos pagar para assistir. Se o circo está montado, ao menos a plateia não fará papel de palhaço. Fortes declarações aí da diretoria do Camboriú, muito forte mesmo, né, Luciana? E aí pedindo para o torcedor não ir ao estádio. E a grande atração é o futebol, mas o Camboriú se diz prejudicado pela arbitragem. Bem polêmica essa declaração, mas enfim, se realmente o clube está se sentindo prejudicado, é melhor que não tenha plateia mesmo, então, né? E até como o pessoal disse, se sente traído, né? Então o torcedor não se fazer de palhaço. Magani, 12h45, então você traz mais destaques aí do esporte, tem o Avaí e também você vai falar da Libertadores. Isso mesmo, tem mais informações, o Avaí que pode anunciar um novo técnico, não é aquele que nós havíamos cogitado já nessa semana, mas sim o Silas pode retornar ao Leão da Ilha. Ele que já comandou, né, o Avaí. E já trouxe 2 bons resultados para o Avaí em anos passados. Tá, joia. Então, 12h45, todas as informações, o Silas a gente está vendo aí, ó, Isso. só para lembrar. É. Então tá, Magani, obrigada. 12h45, então, Sport News completo. Isso mesmo. Muito obrigada. Até lá. Até lá. Bom, e você vai ver no próximo bloco, o vereador de Itajaí quer implantar um projeto que visa reduzir gastos com estacionamento rotativo. A ideia é fracionar a Zona Azul para o motorista que pretende permanecer menos de 1 hora com um carro em uma vaga. Joaquim Lacerda vem para comentar este assunto. E ainda hoje, aqui no MCA Notícias, conheça um espaço em Balneário Camboriú que incentiva a arte a partir da reciclagem. Você não pode perder. É um instante só e nós já voltamos. Você vê agora imagens ao vivo da praia de Balneário Camboriú.